Agora vamos abordar um tema de grande importância para a engenharia e a manutenção industrial: noções de mecânica dos fluidos, com foco em propriedades dos fluidos, hidrostática e escoamento em regime permanente. Compreender esses conceitos é essencial para trabalhar com os sistemas hidráulicos, pneumáticos, tubulações, bombas, compressores e diversos equipamentos industriais que utilizam líquidos e gases. Para começar, precisamos entender o que é um fluido. Fluido é toda substância que se deforma continuamente quando submetida a uma força, independentemente de quão pequena seja. Isso inclui líquidos, que têm volume definido e forma variável, e gases, que têm tanto volume quanto forma variáveis. Os fluidos são fundamentais em sistemas industriais porque podem ser usados para transmitir energia, lubrificar componentes e transportar calor. Entre as propriedades dos fluidos, destacamos densidade, viscosidade, pressão, temperatura e compressibilidade. A densidade é a relação entre a massa e o volume do fluido e influencia diretamente no cálculo de forças e no dimensionamento de tubulações. A viscosidade é a resistência interna do fluido ao escoamento. Fluidos mais viscosos oferecem maior resistência ao movimento, como o óleo em sistemas hidráulicos. A pressão é a força exercida pelo fluido por unidade diária e é medida em pascal, bar ou atm. Já a temperatura afeta diretamente propriedades como densidade e viscosidade, e a compressibilidade indica a variação de volume do fluido quando submetido à pressão, sendo mais relevante em gases do que em líquidos. A hidrostática é a parte da mecânica dos fluidos que estudam os fluidos em repouso. Um conceito central da hidrostática é que a pressão exercida por um fluido em repouso aumenta com a profundidade. Esse princípio é expresso pela equação P igual a ρ vezes G vezes H, onde P é a pressão, ρ a densidade do fluido, G a aceleração da gravidade e H a altura da coluna de fluido. A hidrostática é essencial para projetar reservatórios, vasos de pressão, barragens e sistemas de medição de nível que garantam suportar as pressões impostas pelo fluido. Outro conceito importante é o princípio de Pascal, que afirma que qualquer variação de pressão em um fluido incompressível se transmite integralmente a todas as partes do fluido. Esse princípio é amplamente utilizado em sistemas hidráulicos, como prensas e freios hidráulicos, permitindo que uma pequena força aplicada em uma área seja transformada em força maior em outra área do sistema. Por fim, o escoamento em regime permanente é a condição em que as propriedades do fluido num ponto do sistema não variam com o tempo. Nesse regime, a velocidade, pressão e densidade permanecem constantes em cada ponto de referência, o que simplifica a análise de sistemas de tubulações e equipamentos. Compreender o escoamento permanente permite calcular vazões, perdas de carga e dimensionar bombas e compressores de forma precisa. A equação de continuidade e a equação de Bernoulli são ferramentas essenciais nesse contexto, pois relacionam velocidade, pressão e altura de um fluido em movimento ao longo de um sistema. Em manutenção industrial, dominar essas noções permite analisar o comportamento de fluidos em tubulações, identificar perdas de eficiência, dimensionar corretamente sistemas e prevenir falhas em bombas, válvulas e trocadores de calor. Além disso, o conhecimento da hidrostática e do escoamento em regime permanente garante segurança, evitando sobrepressões, vazamentos e falhas estruturais. Em resumo, compreender as propriedades dos fluidos, a hidrostática e o escoamento em regime permanente é indispensável para qualquer profissional de manutenção mecânica. Esses conceitos fornecem a base teórica para dimensionar, inspecionar e operar sistemas hidráulicos e pneumáticos de maneira segura e eficiente, garantindo que os equipamentos industriais funcionem com confiabilidade e durabilidade.